bem-vindos a mais um A Flor da Pele Podcast. Voltamos com tudo e junto de companhias especialíssimas. Mas antes eu queria dizer que começamos uma nova temporada com força total. Agradecer de antemão meu amigo Ricardo Neves, que preparou esse novo espaço para nós. E queria, inclusive, pedir a ajuda de vocês. Vocês estão vendo aqui que a gente está num espaço diferente, né? Mudou o cenário, agora estamos sem fone, o que dá um pouquinho de liberdade, um pouco de conforto. E ajuda a gente a construir esse cenário. Dá o pitaco, que eu vou adorar, tá? E eu estou aqui com uma companhia muito especial que eu importei lá de Curitiba e que veio especialmente gravar esse episódio comigo. Um casal de amigos que eu amo muito e que me deixou muito feliz de aceitar esse convite quase que coagido. Mas eu queria dizer para você, meu amigo, que, além de obrigado, que eu estou muito feliz e orgulhosa de você estar aqui hoje comigo, tá? É o Ricardo também, e eu queria que o Ricardo se apresentasse. Obrigado, Laera. É uma experiência incrível que você está me proporcionando. Eu sou de São Paulo, mas moro em Curitiba já há 14 anos, junto da minha esposa, a Suelen. E juntos nós temos uma empresa, a Fortus e a Fichesul, e nós fabricamos cofres, portas blindadas e bunkers. Uau, né? Bom, para mim já não é tão uau mais, mas eu me lembro que quando eu conheci vocês eu falei, uau! Ou seja, ela manda em mim durante o dia e de noite em casa também. Ela é minha chefe. Opa, nós vamos abordar esse tema já, hein? Mas, Ricardo, sei que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, né? Até para poder tranquilizar um pouco o convidado, né? Porque eu queria já abrir uma pauta em questão. Ricardo é uma pessoa tímida, essencialmente tímida, mas que vem graças a muito esforço e também o exercício da vida adulta, né? Porque na vida adulta a gente acabou de falar, a gente faz o que é preciso ser feito. Ele vem trabalhando e lapidando todo o carisma, toda a eloquência de falar em público. E eu queria entender. Eu sei que para você hoje é um desafio estar aqui, e eu queria te contar que para mim também era, e esse é o motivo de ter criado o podcast, justamente para exercitar a fala, a voz, para poder ouvir o outro, para eu aprender com você. Você tem muito a me ensinar, então sinta que aqui é um ambiente seguro hoje, você está entre amigos. E eu queria entender como é que é para você esse desafio do novo, claro, mas também o desafio de não estou confortável nesse ambiente, mas vou assim mesmo. Eu aprendi que é impossível ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, a partir do momento que essa frase ela fez parte na minha vida diariamente, eu procuro ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Então, estar em ambientes diferentes, ações diferentes geram resultados diferentes. Eu não me sinto confortável realmente de estar aqui, por mais que eu te conheça, por mais que seja minha amiga, mas é um ambiente novo para mim. Isso me tira da minha zona de conforto. Mas eu sei que isso é necessário, é essencial para que eu tenha resultados diferentes. Porque sentir essa dor que eu sinto, essa vergonha que eu sinto não é normal. E eu sei que eu preciso tomar essas decisões, né? É na dor que a gente cresce. Então, ações diferentes, resultados diferentes. E é por isso que eu estou aqui. Então, hoje é mais leve para mim aceitar alguns desafios como esse, porque eu sei que é essencial para o meu crescimento. E eu trouxe, ele estava comigo, né, na minha casa, e eu vi o quanto ele estava nervoso para poder, quase querendo rejeitar o convite, foi obrigado mesmo a vir. Mas olha que interessante, acabei de dizer para você antes da gente começar o quanto você fala bem. Você já começou com a primeira pergunta assim, em cima, cirúrgico. Então eu penso que é isso aí. Há uns meses atrás nós estivemos juntos, meu esposo, a Suelen, esposa dele, todos num acampamento cristão, que a gente vai falar muito em breve sobre isso também. E me lembro de você super nervoso para poder fazer um discurso lá na frente, né? Sim. E você ensaiou muito bem, muito, né? E fez o discurso, anotou, e você falou lindo, e falou muito melhor do que todas as outras pessoas que estavam discursando, que estavam palestrando lá. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa encarar esse desafio. Você falou que é na dor que a gente cresce, e eu costumo dizer sempre para as pessoas em volta de mim, inclusive para os meus funcionários, é no desafio que a gente cresce, mas porque não é sobre nós, Ricardo. As pessoas merecem te ouvir. As pessoas merecem nos ouvir.
Nós temos muito a entregar para o outro. A gente sempre pensa que a gente não agrega muito, mas você pode ter certeza que você tem conteúdo de alto valor e continue nessa jornada porque vai fazer muito sucesso, tem jeito. Obrigado. A gente, para chegar aqui em Patinga, nós tivemos que pegar 3 voos. E ontem, no terceiro voo, ele deu um problema que atrasou mais de 3 horas. O voo era apenas 30 minutos. Já estávamos dentro da aeronave e o piloto pediu para a gente sair da aeronave e esperar no salão de embarque, porque não tinha previsão de quando que a aeronave ia embarcar. Eu confesso para você que eu pensei assim, que alívio, eu acho que não vai dar para ir, vou ter que cancelar o podcast, infelizmente, né? Então, mas é a gente se sabotando, e isso não pode acontecer, né? Mas logo que eu pensei isso, eu já estava pensando num outro planejamento, eu falei, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer acontecer, vai dar certo. E eu perguntei para a aeromoça tudo se era normal o que estava acontecendo com a aeronave, e ela falou, não, isso nunca aconteceu. Eu falei, caramba, eu acho que o meu medo, a minha vontade de não estar lá no podcast é tanta que eu fiz até dar um problema aqui na Azul para o avião não decolar, né? Atraiu a nuvem, né? Mas a gente não pode se sabotar, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos e estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Temos muito papo para falar. Eu prometi uma pauta para você, mas já estou pensando em várias outras coisas. Você acabou de me lembrar de uma situação que ano passado nós todos, né, temos vivido uma jornada de várias mentorias, né, uma jornada de autoconhecimento, de estudo empresarial no último ano. E desde esse último ano eu comecei a estudar oratória. E nós temos que fazer uma apresentação lá no curso. Uma mini palestra de 6 minutos, que depois vai engrenar para 15 minutos. Enfim, é o projeto de uma palestra que vai crescendo ao longo do tempo, ao longo dos meses do curso. E eu não tive coragem de subir ao palco. Eu inventei uma desculpa e eu não fui, simplesmente não fui. Porque eu pensei comigo, quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém nesse lugar? Pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais jovens também, muitos empresários de renome. Eu pensei, quem sou eu para subir aqui e falar, ainda que 6 minutos, falar alguma coisa? Eu vou ensinar o quê para os outros? Porque eu sei cabelo. E aí, desde então, surgiu uma inspiração de um livro que eu comecei a escrever, que ainda não foi publicado, através dessa reflexão. O que torna uma pessoa relevante? O que traz autoridade para uma pessoa ao ponto de fazê-la ser convidada para um podcast, ou ser dona de um podcast, ou subir ao palco? O que torna uma pessoa interessante? E aí eu cheguei a algumas conclusões que mudaram a minha ótica de visão do mundo. Porque quando a gente entende como ser uma pessoa interessante, você projeta isso intencionalmente. E você aplica isso no relacionamento, no trabalho, nas relações interpessoais. E eu queria te fazer uma das perguntas que eu faço nessa palestra e nesse livro, eu vou fazer com você, para a gente fazer um exercício juntos. Sim. Teve algum comentário durante a sua vida que sempre as pessoas notaram em você e que repetiam, que diziam a você repetidamente, por exemplo, uma característica física, uma característica de personalidade, de temperamento, algo que as pessoas enxergam em você de excepcional? E sempre comentavam, o Ricardo é uma pessoa muito calma, por exemplo. Você consegue pensar em alguma característica? Olha, uma das características que eu vou falar de física é a questão da cor da pele e do cabelo. Sim. Né? Desde que eu estava na escola, é difícil você encontrar pessoas loiras e brancas como eu. Então, eu sempre me destacava na turma, né? E aí as pessoas chegavam e falavam, olha aquele loirinho, nossa, como você é branquinho. Então, sempre chamando muita atenção e as pessoas vinham falar. E eu acho que foi uma das coisas que me bloqueou, que me deixou com vergonha. Por que sempre tem que chegar em mim e falar, olha ele como ele é diferente, olha como... Eu me sentia assim, falei, caramba, será que eu não sou normal? O que eu sou diferente? Então, isso para mim, na minha infância, não foi legal. Não foi uma coisa que eu aproveitei e falei, puxa, que legal, eu sou diferente. Que bom. Não, eu procurava me esconder. Né? E aí eu acho que daí que vem também a minha timidez, sempre querendo me esconder. E olha que interessante, a minha mãe, Suelen está ali atrás das câmeras, vou contar para ela aqui também. Minha mãe, quando conheceu o Ricardo, disse assim, nossa, ele parece um artista. Então,
uma característica física que talvez para você se tornou um marco negativo poderia ser ressignificada e você usar toda a sua intencionalidade nesse sentido, numa apresentação de negócios, na imposição do ambiente, porque você é uma pessoa que se destaca pelos olhos azuis e pela cor da pele, como você disse. Você é notado em todos os ambientes. Então, se você ressignifica esse ponto forte a seu favor, você se torna uma pessoa interessante. Então, esses são os pontos. Então, a pergunta que eu faço sempre é: pergunte para as 10 pessoas que te cercam no seu ambiente, que não seja a sua família, quais são os seus pontos fortes, os mais relevantes. E aí você analisa, por exemplo, essa característica física, se é algo que você gostaria de ser visto dessa forma. Porque se for, aí você tem que explorar em cima disso a seu favor. No meu caso, por exemplo, era cabelo, meu olhar e o meu tom de voz, a minha voz. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu criei o podcast, por isso que eu comecei a estudar oratória, porque as pessoas sempre elogiavam a minha voz. Então, como que eu não uso isso a meu favor? Então, a partir de agora, por favor, use toda a sua beleza, todo o seu carisma, seu gingado nos lugares que você chegar. Tá bom? Ok. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você conte para os nossos telespectadores, seria isso? Você, muitos anos atrás, morou em outro país. Né? Sua jornada lá de relacionamento com Suelen, vida profissional, começou alguns anos atrás em outro país. Eu quero que você conte brevemente sobre esse país, sobre essa mudança para lá. Eu quero entender por que você se mudou e também se você, naquele lugar, adquiriu alguma habilidade ou competência que você levou isso profissionalmente para cá. Você trouxe para o Brasil, para o seu negócio, enfim. Eu trabalhava com informática quando eu tinha 18 anos. Eu me formei em sistemas de informação. E aos 24 anos, a empresa que eu trabalhava me convidou para fazer um projeto em Paris, na Louis Vuitton. E eles me pediram, Ricardo, você tem 10 meses para você estar com o inglês afiado na ponta da língua. E no Brasil não tinha como fazer isso, né? Com a escola, o tipo ali de ensino, eu não tinha condições, então eu decidi ir para a Irlanda para eu poder estudar inglês. E também para eu poder desenvolver novas habilidades, aprender novas culturas, e fui. E eu fui em 2010. E uma das coisas que eu aprendi na Irlanda, que eu trouxe para o Brasil, para a empresa e para os negócios, foi a habilidade de fazer diversas funções. Porque lá na Irlanda, eu achei que chegando lá eu iria trabalhar com informática. Porque eu já era profissional há 6 anos no meu ramo. E não, por lá eu não ter o inglês também, eu não consegui esse emprego. Na Irlanda eu trabalhei de camareiro, eu vendi jornal na rua, trabalhei em fábrica de reciclagem de lixo, trabalhei em um restaurante limpando o chão. Depois fui caixa num posto de gasolina. Então, eu fiz várias funções lá. Eu aprendi várias coisas que mudou a minha forma de encarar a vida. Eu saí de uma empresa que eu ficava sentado no ar-condicionado para fazer um trabalho braçal. Então, quando eu voltei, quando eu conheci a Sueli e a gente foi trabalhar, para eu poder exercer algumas funções dentro da empresa, não foi difícil. Então, foi um processo que eu passei na Irlanda, que hoje eu sou muito grato. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu não vou para lá, eu não vou ser isso, não vou ser aquilo, não vou aceitar fazer isso, não vou aceitar me rebaixar. Já escutei pessoas falando isso. E para mim foi uma das melhores épocas da minha vida. Nossa, lição de vida isso. Eu não sabia desse pedaço da sua história e eu achei que eu consigo ver hoje como que você aplicou isso no seu dia a dia, né? Porque você fica no chão de fábrica, você fica do escritório ao chão de fábrica. E apesar dos olhos azuis e essa cara de príncipe e ator de Chiquititas, para quem não pegou a referência, o Lombardi soprou aqui no meu ouvido que ele quase foi convocado. É isso mesmo? Teve um processo seletivo, né, dos atores. Eu fui lá, fiz o teste e passei. Só que as Chiquititas era gravado na Argentina. Então eu teria que me mudar para lá. E aí, graças a Deus, a minha família não quis se mudar. Você tinha quantos anos? Eu acho que tinha uns 10, 12 anos. Nossa, muito jovem, né? Então, eu fui forçado a fazer lá o teste. Eu não queria, mas meus pais queriam que eu fosse.
E aí, graças a Deus, eles não quiseram se mudar para Argentina. Legal. Falando em pais, vamos falar sobre família, rapidinho? Outro ponto da sua história que eu acho muito interessante, e eu já comentei isso com você, é a parte religiosa, né? Tanto hoje, o quão você é envolvido nos projetos religiosos, mas também a sua história por trás disso, né? Você não veio de um berço cristão e você passou por um processo de conversão. E eu queria entender se, apesar de você ser muito jovem, né, se você se lembra de alguma coisa que era muito diferente de hoje da sua realidade. Olha, eu nasci numa família budista. A cultura é diferente, né? A forma das orações. E eu era muito jovem, muito novo, eu não lembro de muitas coisas, né? Mas depois que eu fui para a Irlanda, aí eu me afastei do budismo, me afastei, né, da religião. Minha mãe é muito praticante, é até hoje praticante. E aí eu conheci a Suelen, que ela é católica, e aos poucos eu fui aprendendo sobre o catolicismo, tendo experiências com a fé, né, com Deus, e aí aos poucos eu fui me convertendo ao E catolicismo. como é para uma pessoa... Eu acho que eu nunca conversei com alguém que não fosse de uma religião cristã. Como é para uma pessoa vinda de uma religião não cristã passar por esse processo de conversão? Tem uma resistência, não tem? Interna, assim? Tipo, tô fazendo uma coisa errada, não sei. Como foi esse sentimento? Exatamente, foi bem isso mesmo, que estou fazendo alguma coisa errada, ainda mais no meu caso que eu tive um câncer de pele aos 20 anos, tive um melanoma no ombro direito. Foi muito agressivo, fiz 5 cirurgias e aí eu me apeguei ao budismo, né? Morava com a minha mãe, era a religião que nós tínhamos e eu me curei. Então, como que depois de alguns anos eu não sou mais budista e agora eu tenho uma nova fé? Mas e aquela fé que me curou quando eu tinha 20 anos? Então, realmente foi assim, foram anos de turbulência, não foi fácil. Eu acabei discutindo com a minha mãe, acabei discutindo com a minha esposa. Foi uma Conflito transição, interno foi um mesmo, né? conflito interno, porque realmente eu tinha essa sensação que eu estava sendo injusto com a minha primeira fé que eu tinha. Tá. Eu te prometi uma pauta, mas não consigo. Porque eu não consigo não te perguntar como foi, quando você aceitou Jesus. E eu não quero dizer batismo, eu quero saber Ah. quando Jesus bateu na porta do seu coração. Foi indo aos poucos, porque a Suelen ia na missa todos os domingos e aí eu não ia com ela. E às vezes eu ia, eu já comecei a entender as coisas. E aí aos poucos eu fui gostando. Aos poucos foi fazendo sentido. Mas o que mudou mesmo foi numa viagem que a gente estava no Peru. E eu passei muito mal lá com a altitude. E meu nariz sangrou, vômitos. Fui algumas vezes para o hospital. E teve um dia que nós estávamos dentro de um ônibus, saindo, se deslocando de uma cidade para outra, e eu comecei a passar muito mal dentro do ônibus. Pedi para o ônibus parar, e aí o ônibus abriu a porta e o motorista falou: "Olha, pode sair, tudo, né?" E aí, só que eu já tinha passado mal antes, e a médica falou: "Quando você estiver passando mal, não procure ficar em lugar protegido. Dentro do ônibus, dentro de uma casa, não fique exposto na rua." E a Suelen pegou e falou assim: "Lembra o que a médica falou? Não pode sair. Se você sair, você vai morrer." Só que os sintomas que eu já estava tendo dentro do ônibus, Laera, eu já estava... Eu sentia que eu ia morrer. Já estava faltando ar, eu já não conseguia mais engolir a saliva, eu já estava ficando todo torto. E a Suelen estava com um terço na mão rezando, né? E aí... Sempre com um terço na mão. Sempre com um terço na mão. E aí ela falou: "Ricardo, reza comigo", tal. E eu falei: que rezar? Eu preciso de oxigênio, eu não preciso de oração, eu não preciso rezar, né? E aí o motorista do ônibus começou a ficar bravo, ele falou: meu filho, ou você sai ou não sai, a gente precisa partir." E a Suelen falou: "Ricardo, volta lá, vamos sentar no banco." Como eu senti que eu já estava morrendo, eu falei: "Eu vou sentar lá mesmo, que pelo menos eu não vou incomodar ninguém." E eu sentei lá, e aí eu comecei a chorar, eu estava desesperado, e aí a Suelen pegou, ela falou: "Reza comigo, o que custa você rezar?" E aí eu comecei a rezar o Pai Nosso com ela e a Ave Maria. E aos poucos eu fui melhorando, né? E aí ela no final ela virou e falou: "Viu?
Eu falei, é só rezar. Né? Então ali foi o ponto de virada que eu falei, É só funciona, rezar. dá certo, é só rezar. Muito bom, muito legal essa história. Você falou sobre Peru, mas vocês têm uma longa bagagem de viagens, né? Acho que vocês são os amigos que eu conheço que mais viajaram. São quantos países já? Já visitamos 46 países. Caramba. E agora eu quero entender como é que é a experiência de viajar de mochilão, que vocês passaram todos os perrengues, né? Vocês viajaram de todas as formas possíveis. Hoje, graças a Deus, de primeira classe, mas vocês fizeram muito mochilão. Sim. Né? Me conta assim, você se lembra de algum perrengue na época do mochilão? De alguma comida muito estranha, ou de, sei lá, de ficar preso para fora de um hotel, qualquer coisa assim absurda que pudesse ter acontecido naquela época. Sim. A gente, de fato, fazia mochilão, porque na época a gente não tinha condições financeiras de viajar e fazer uma viagem de desfrutar de qualquer restaurante ou de hotel. Mas a gente entendia que era necessário, pelo menos uma vez por ano, a gente tentar fazer uma viagem internacional. Novos ambientes, novas atitudes, novos resultados. E era isso que a gente buscava. E um dos perrengues que a gente passou, a gente sempre dormia em hostel, que são os quartos compartilhados. E teve um que, vou falar o país para não expor o país, mas era muito precário. E aí, até a condição que a gente tinha de pagar também era baixa e não tinha chuveiro no banheiro. Era só um cano que tinha, e o cano era baixo, porque a população lá, em média, são baixas. Então, para ter que tomar banho, eu tive que me abaixar muito. A água praticamente só escorria. Então, eu tinha que pegar meio que a água na parede e lavar. Bica, assim, né? Então, eram alguns perrengues que a gente passava por não ter condições financeiras de estar num hotel melhor, né? A parte de alimentação, basicamente a gente comia food trucks da rua, porque também não tinha condições de ir para restaurante. Então, intoxicação alimentar, isso direto a gente Caramba. passava. Ou quando a gente ia em mercado e comprava pão, queijo, presunto, lata de atum, era isso que a gente fazia. Mas a gente aproveitava. Agora, o que eu acho muito legal nessas histórias é que quem pegar esse momento aqui fora do foco, fora do contexto, pode ver, pensar assim, white people problems, né? Estão viajando para um país internacional e estão passando perrengue chique. E já defendendo vocês assim, vocês passavam perrengue mesmo, porque vocês juntavam cada moedinha, né? Era uma condição, era outra realidade, vocês não tinham grana, né? Então, viajavam às custas de muita luta, muito sofrimento, né? Sim. Me conta aí, assim, quais eram o que vocês abriam mão para poder fazer uma viagem internacional? A gente abria mão ao longo do ano, principalmente de comida que era o mais caro, né? Então, a gente fazia conta ao longo do ano, poxa, vale a pena ir nessa churrascaria, pedir pizza, mas se a gente comer naquele cachorro-quente, que na época custava R$ 4,75, teve no começo, quando a gente não tinha condições financeiras, a gente dividia um cachorro-quente de R$ 4,75. Nessa época nós estamos falando assim de uma renda para o casal de quantos mil? Em torno de R$600. Era Caramba, o que a gente ganhava os dois juntos. Então, realmente, só não viaja quem não quer, né? Porque se a pessoa se organizar e tiver o sonho... Claro que a gente morava com a mãe da Sueli, então a gente não pagava aluguel, ajudava, mas basicamente era isso. E a gente procurou viajar para países próximos. O dinheiro que a gente tinha não dava para ir para muito longe, não dava para ir para a Europa. Uhum. E foi bom, porque aí a gente foi conhecendo os países da América do Sul primeiro, né? Às vezes ia de ônibus, fomos de carro também, fazia tudo conta. De avião vai sair tanto, mas se a gente for de carro, gasolina, pedágio, e assim que a gente fazia. Mas foi com muito sacrifício e de deixar de fazer algumas coisas, comprar roupa. Então a gente não antecipou alguns sonhos que a gente tinha, a gente se privou de muita coisa para poder viajar. Era o que a gente gostava. Agora eu quero que você me conte um perrengue chique da era moderna. Da época já de não precisar olhar a data da passagem mais barata, sabe? De uma época mais folgada de dinheiro. Uma mais recente, dos últimos 3 anos. Olha, eu acho que um dos perrengues que a gente passa... Não precisa ser o de Patinga para pegar 3 voos, né? Não. Foi em Orlando, né? A gente estava em Orlando e nós íamos sair de Orlando e ia para Miami. O aeroporto é muito grande. Não. Nós íamos para a Suíça. A gente saiu de Orlando e ia para a Suíça. Nós íamos pegar 2 voos, de Orlando para Washington e de Washington direto para Zurique.
E aí em Orlando é muito grande o aeroporto, então nós saímos de um setor e foi para o outro, e a gente tinha que pegar um metrô, um trenzinho. E ele é subterrâneo e ele passa por 1 ou 2 minutos no máximo subterrâneo. Nós entramos no túnel, estava um sol lindo, maravilhoso. Quando a gente chegou do outro lado, estava uma chuva impressionante. A gente achou até que era alguma brincadeira, alguma coisa, porque era aquela chuva de bater no vidro ali do trenzinho ali do metrô. Era impressionante, ao ponto de fechar o aeroporto. E o nosso voo estava, o avião que ia nos levar para Washington, estava próximo a pousar. E teve que desviar para Nova Jersey e o nosso voo foi cancelado por causa de uma chuva de menos de 2 minutos que aconteceu em Orlando. E depois abriu um sol, né? E lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, eles chamam isso de desastres de Deus. E assim, eles cancelaram o voo e falaram, agora você pode ir lá no guichê lá fora e ver o que você pode fazer. É isso. Como assim? Então, cheguei lá, passagem cancelada, devolveram o dinheiro, mas é isso, estávamos presos dentro do aeroporto de Orlando. Mas a gente precisava chegar em Zurique em poucas horas para um evento que a gente ia lá. Tivemos que comprar outra passagem, fomos para Washington. Imagina o preço, né? Pagou mais caro. Aí foi para Washington, foi para Alemanha, depois foi para Genebra e depois tivemos que pegar um trem para Zurique. Ah, então empatinho foi fichinha, então. Então, não, de boa. Que isso. Né? Então, é complicado. Não... Sabe por que eu tô perguntando tudo isso? Porque eu tô analisando de fora e aí eu escuto as histórias de vocês que já viajaram de ônibus para outro país e que também já viajaram de jato particular, de amigo, né? Em voo internacional. Então, você experimentou já os dois extremos, né? Sim. A escassez e o alto luxo. Inclusive, eu já sei que um dos seus maiores sonhos é comprar um avião. Comprar um avião. O meu é um helicóptero. Eu não te contei isso. Mas eu tô trazendo esse assunto à tona porque a minha análise é a seguinte. Olha que interessante. O perrengue chique que você viveu naquela época das vacas magras e o perrengue chique que você viveu na época das vacas gordas. Isso te tornou, ao longo do tempo, do processo, uma pessoa mais adaptável às coisas? Ou não? Ou você acha que, de fato, paladar bom não retrocede e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de pouco toleráveis, pouco aceitáveis? De fato, algumas coisas sim. O paladar bom não retrocede para algumas coisas. A gente teve o prazer de viajar no passado de executiva. Era um sonho que a gente queria realizar e esse sonho levou 14 anos para acontecer. Né? Desde que a gente está juntos e o meu sempre foi de viajar de executiva. Mas realizamos esse sonho ano passado. Maravilhoso, sensacional. Hoje, se a gente pode, tem condições e até questão de horário, tudo, a gente viaja de executiva sem dúvida nenhuma. Questão de comida, a gente ama bacalhau, mas comer um arroz com feijão e um ovo frito e batata frita é maravilhoso também. Eu amo cachorro quente, pizza. Então, eu acho que para algumas coisas sim, não retrocede, mas tem outras que não tem como abrir mão, né? É muito bom. É muito bom. Voltar para casa também é sempre muito bom. É maravilhoso. Né? A gente tem cachorro em casa. Nossa, por mais que viajar é maravilhoso, é gostoso, mas estar com os nossos cachorros, estar em casa, é gostoso também. E essa obsessão por bicho? Olha, graças a Deus os dois gostam, né? E a gente resgata cachorro de rua. Mas a gente resgata aqueles que estão mais judiados. Aqueles que ninguém quer. Aqueles que estão sem olho, sem perna, atropelado. Aí a gente trata, castra e a ideia era sempre doar eles, mas até hoje nunca conseguimos doar. Já chegamos a ter 15 cachorros, né? Ao longo foram morrendo e hoje a gente tem 9. E por que só cachorrinhos? Nunca tiveram gatos, outros bichos? Já tentamos ter gato, mas aí não se adaptaram os cachorros. Né? E como você acha muito mais cachorro na rua do que gato, muito mais fácil, então por isso que acabou tendo cachorro. Legal demais. Agora, Ricardo, a gente já falou um pouquinho da sua história, um pouquinho de viagem, sobre o perrengue chique e voltamos para casa. Vamos falar então de casamento. Né? Você disse aí logo no início, brincou, né, que você tem uma chefe, que também é sua esposa. Uma das perguntas que eu queria trazer para você e, na verdade, dividir, né, trazer juntos essa discussão, que um pouco da sua dor também é a minha dor, a gente vive, né, coisas parecidas, mas como foi para você
assumir um negócio familiar que não era seu? Essa é a primeira pergunta. E quais foram os maiores desafios de se trabalhar com a sua esposa? Depois eu posso te contar os meus. Você chegar num lugar que não é seu, você tem meio que a obrigação de tomar algumas decisões, mas não é seu, não é fácil. E ainda mais quando o negócio não é da sua família. E quando a gente começou a trabalhar juntos, era eu, ela, o pai e o irmão dela. Então era 3 da mesma família contra 1, né? Então por mais que eu desse minha opinião, que é 3 contra 1. Então teve muitos desafios. Tem sua parte boa de trabalhar em família, né? Mas não é muito fácil. Mas você, em algum momento, se sentiu assim, desmerecido, para trás? Eu não digo nem em relação à família, tá? Eu digo assim, como homem mesmo, como profissional. Eu fico me colocando nessa posição assim de desbravar um novo mundo. Você não conhecia nada daquele negócio. Acho que você já comentou, né, que era uma fábrica de cofres, né? E portas blindadas. Você teve que aprender tudo do zero, enquanto todos os outros já estavam ambientados num contexto ali que era da família. Sim. Ainda mais que eu trabalhava com informática, eu não dominava ferramentas. A Suelen me zoou até hoje que na época eu não sabia o que era parafuso Phillips e fenda. Eu não sabia a diferença de martelo e marreta. Por mais que meu pai tentou me ensinar, não era um negócio que eu gostava de fazer. Então, teve sim essas zoações, né? Teve sim o piá de prédio, porque eu sempre morei em prédio. Uhum. Então... Aqui a gente fala menino de apartamento, criado com vó. Eu passei sim, ainda mais quando ele está em família, aí meio que o respeito perde, né? Porque começa as brincadeiras, mas sempre levei na esportiva e nunca foi na maldade, né? E a questão da Suelen, da gente trabalhar juntos, tem seu lado bom, tem seu lado ruim também. O lado ruim é porque a gente convive junto o dia inteiro trabalhando. E de noite, e o dia inteiro trabalhando como sócios, como parceiros. E aí, às vezes, de noite, a gente quer estar como casal. E aí, como que vira essa chave? Bom, agora deu 18 horas, agora é como casal. Então, me responde, por favor, como vira essa chave? Como separar os papéis de marido e mulher e de sócios? Até hoje eu não sei. Eu confio em Deus, minha filha, e vai. Olha, acredite em Deus Quem que vai dar tudo certo. Quem? Né? Não é fácil. Fomos já em terapia de casal. A avó da Suelen é uma pessoa que estava sempre próximo da gente ali, sempre deu muito suporte para nós, sempre separando as nossas brigas, até porque a gente não sabia como lidar os dois juntos. A gente não tinha amigos que eram casais, a gente não fez um curso antes, a gente não foi treinado antes para como já prever os perrengues que a gente ia passar, os desafios e saber como lidar. Teve que ser na prática ali mesmo. Por mais que hoje a gente sabe que você não pode ir para a cama brigado. Às vezes não ia brigado mesmo. Eu ia dormir na empresa, ela dormia em casa, saía, ou eu ia para um hotel. Vida real, né? Vida real. Eu não vou falar que é 1000 maravilhas. Mas tem sim uma fórmula como você fazer. E eu digo para você que hoje eu não me arrependo de ter trabalhado junto com ela. Porque foi mais fácil para a gente chegar onde a gente chegou financeiramente. Porque aí é os dois ganhando juntos. Os dois ali... Quando a gente passava os nossos desafios de virar noites trabalhando, de domingo a domingo, ou quando tinha que sacrificar um feriado, ou Natal, ou Ano Novo, tá tudo bem, tava os dois juntos. Se o casal não tivesse juntos, poxa, só ele trabalha ou só ela trabalha, isso dá um conflito que... né? Então, tivemos muitos desafios, mas hoje eu faria tudo de novo. Eu mudaria uma coisa. A gente levou 10 anos para virar a chave para os estudos. A gente, por 10 anos, os 10 primeiros anos da empresa, a gente trabalhava duro, ali, braçal, e fomos aprendendo do nosso jeito como que as coisas teriam que ser. A gente conseguiu. Mas depois que a gente começou a estudar, fazer cursos, entrar em mentorias, e palestras, eventos, esses últimos 4 anos, foi muito mais rápido o processo para a gente realizar os nossos sonhos, para atingir prosperar mais a empresa do que os 10 primeiros anos. Que a curva da prosperidade ela está alinhada com conhecimento e é exponencial, né? Conhecimento, ele é o que transforma uma conversa numa conexão. E é isso, gente rasa
não sustenta, né? Não sustenta. Então, Hoje eu me arrependo. Como eu gostaria de, desde o começo que a gente começou a empresa, já estar lendo livro e fazendo cursos. Sem dúvida nenhuma, a gente teria evitado muitas brigas. e a Bíblia diz, né, que o casal que está junto no trabalho também, ele prospera, né? Então, agora me conta sobre livros. Você era o cara da informática. Você sempre foi nerdzão? Você lê muito. Mas isso sempre foi assim? Não, não foi. E eu estudava o que tinha que estudar para informática. Eu confesso para você que eu não tinha o hábito de ler, não gostava de ler. A não ser que fosse para informática para eu aprender o que tinha que fazer. Mas eu não tinha o hábito da leitura e não gostava. Gostava de ver filmes, séries. E foi através dessa percepção da necessidade de acelerar o processo que você tomou gosto pela leitura? Sim. Foi durante a pandemia que o nosso setor foi muito afetado, porque a gente vendia cofres para bancos. E aí a maioria dos bancos fecharam, as agências bancárias, os correios fecharam e o nosso setor foi muito afetado. E aí teve um dia que eu fui num clube de tiro para testar uma blindagem. E eu cheguei lá, estava lotado o clube de tiro. Eu falei, como é que pode? Eu já estou há 18 meses com a minha empresa fechando no negativo, a gente não vende, como é que o clube de tiro tá desse jeito? Voltei para casa e falei, Suelen, precisamos abrir um clube de tiro. É isso que vai nos salvar aqui na nossa empresa. Só que eu não entendo nada de clube de tiro, e aí nós decidimos ir lá nesse clube de tiro, conversar com os donos, para falar, olha, lá na minha cidade eu quero abrir um clube e eu gostaria que fosse uma filial de vocês, né? E o papo vai, papo vem, ele gostou da gente, a gente gostou deles, só que eles falaram assim, ó, com uma condição, vocês vão ter que fazer um curso primeiro, para que a gente possa ter a mesma linha de pensamento. Aí eu não gostei muito, sabe, Laira? Eu fiquei meio puto da vida, que eu falei, pô, a gente tem a empresa há 10 anos, esse cara acha que a gente não sabe administrar? Que arrogância, né? Aí eu falei, tá, beleza, que dia que é esse curso, né? Quantas horas é? Ah, o curso começa tal dia e leva 1 ano e meio, 18 meses. Aí é que eu fiquei mais puto da vida ainda. Eu falei, Você já agradeceu tá essa louco? pessoa? Várias vezes. Você já mandou qualquer presente para Somos ele? amigos dele, é a Meu Ana Deus. e o Sabag da SK Clube de Tiro. São nossos amigos e Que hoje eles te empurraram, Aham. te deram um pontapé. E aí decidimos ir fazer o curso. Era uma vez a cada 15 dias o curso. Eu fiquei bravo também, que eu falei, poxa, não dá para acelerar isso, não pode ser toda Mas semana, era faz de uma quê o imersão. curso? Era sobre empreendedorismo, só que como o principal fundamento desse curso era mudar o mindset e a forma que a gente pensa. Uhum. Até então eu falei, cara, mas para que isso? Eu não entendo isso. Foi ali que eu peguei o gosto por ler e ali eu vi como o estudar e mudar a forma da gente pensar, expandir o nível de consciência, muda todo o jogo. No fim, não abrimos o clube de tiro, acabou a pandemia, achamos uma forma de estruturar melhor a empresa, corrigimos nossos erros e dali a gente não parou mais de estudar. Hoje eu leio em torno de uns 20 a 30 livros por ano. Hoje eu amo a leitura e eu sei que é fundamental. E eu gosto de ler livros para resolver os problemas que eu estou na situação atual ali da minha vida. Se eu estou passando por alguma dificuldade, que livro que pode me ajudar? Eu vou lá e leio e sem sacrifício nenhum. E como é que é a dinâmica da leitura? Você ao longo desse processo, você ganhou tempo, ritmo de leitura, ou você lê tranquilo, sem pressa, você grifa? Me dá dicas assim para poder conseguir absorver o máximo de conteúdo do livro e para poder ganhar número de livros ao longo do ano. Eu sempre estou com uma caneta para grifar, então eu leio o livro grifando palavras e frases que eu acho que ou na hora ou em algum momento vai mudar vai fazer sentido e mudar alguma coisa na minha vida. Então, por exemplo, um dos livros, eu lia 5, 10 páginas por dia, porque eu ainda estava desenvolvendo o hábito da leitura. Mas teve um livro que eu bati recorde, que eu li ele em um dia. Comecei às 9 da manhã e terminei por volta das 7 horas da noite. Chama Gatilhos Mentais. Achei que era Crepúsculo. Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. E por que eu li ele em um dia? Não porque eu tinha o hábito da leitura, não porque... Como que era o nome do livro? Desculpa. Gatilhos Mentais. Mas era o que eu precisava resolver na minha empresa naquele momento. Então eu comecei a ler, eu falei, nossa, tá aqui a solução, é isso que eu preciso fazer. Então, é por isso que eu gosto de ler. Qual é a situação que eu estou passando agora? Essa é a dica que eu dou para todo mundo.
Por exemplo, teve em 2023, eu estava precisando resolver um problema interno dentro da empresa e eu não sabia como falar com as pessoas. E aí eu descobri um livro que chama Conversas Cruciais. Eu precisava ter essa conversa crucial com a minha equipe, com o meu time. Como fazer? Comecei a ler o livro, eu estava ali como falar. Eu falei, cara, será que funciona? Aí eu fui lá, testei, funcionou. Eu falei, que é isso? Qual que foi o melhor livro que você leu ano passado? Um só, o primeiro que vem à mente. Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse foi sensacional, esse Seria livro a sua também. indicação para mim e para todos que assistirem. Hábitos Atômicos. Ali você vai descobrir como ter o hábito para desenvolver a leitura, exercício, uma vida mais saudável, relacionamento, você se entender. Da mesma forma, desenvolver hábitos bons e eliminar os hábitos ruins. E você já pensou em escrever? Não, ainda não. Não? Não. Não tem essa habilidade? Ai, é que ainda tem uns 70 livros, mais ou menos, que já está comprado, está lá em casa, porque minha esposa adora comprar livro. Eu também gosto, mas ela é a louca do Mercado Livre, da ela Amazon. é sócia do Mercado Livre, Meu você não Deus, sabia, não? impressionante. Não descontou, não? E Ela aí, está te escondendo esse ouro. ela foi comprando, a gente gosta. Então ainda tem aí muitos livros para ler, então quem sabe um dia escrever um livro. Legal. E aí, a gente estava conversando mais cedo sobre como o poder de compra e como o comportamento do ser humano em si mudou muito desde a pandemia, né? Não só para a compra, o comportamento de interesse sobre as coisas, dinâmica das redes sociais, as coisas estão cada vez mais ágeis, mais fáceis, né? Batendo na nossa porta, literalmente. Inclusive, a moeda mudou, né? Desde lá para cá. E vocês tinham um negócio extremamente nichado que, penso eu, que é maravilhoso num cenário de alta demanda, onde a produção só tem ali 2 ou 3 fábricas, mas nesse contexto, vocês tomaram um baque, né? Sim. E aí, conta pra gente como é que foi isso. A gente sempre soube que os cofres, ele era uma Kodak, uma Blockbuster da vida. A gente sabia que com o aumento dos cartões de crédito, as pessoas usando compras online, o cofre estava fardado a morrer. Ah, mas você pode usar o cofre para outras coisas. Guardar joias, guardar armamento, mas o volume não é a mesma coisa. Então, o plano B era as portas blindadas. Mas na pandemia, quando tudo fechou e as pessoas tiveram que ficar em casa e elas aprenderam a comprar pela internet, e quando veio o Pix, esse processo do cofre morrer foi muito mais rápido. Não só os domésticos, né? Não. Cofre para banco, para correios, então tudo hoje está digital. Então, quando eu estudei que ou você vive de condição ou você vive de decisão, quando eu percebi que a escolha está nas minhas mãos, aí a gente decidiu desenvolver os bunkers. Porque os cofres estavam morrendo. Então, eu precisava tomar uma decisão. Eu não podia viver da condição, tá bom, o cofre vai morrer e é isso, e agora o que eu vou fazer? Então, a decisão era, precisamos achar um outro produto para continuar a empresa. E foi aí que nasceu os bunkers. Nossa, mas vocês cavaram, né? Cavou e eu nem sei se existe outro fabricante, outra fábrica disso no Brasil? Olha, existem fábricas de cofre, de porta blindada, de bunker, eu acho que não. Mas uma que faça todos os produtos que a gente faz, não tem nenhuma. Tem que ter muita coragem para poder acessar um mercado. Aliás, não é nem acessar, é para poder criar um mercado. Vocês criaram um mercado. Sim. Não existe isso aqui. A gente, de fato, realmente criou e para nós não foi difícil, porque como a gente fazia os cofres de tamanho menor, por que não cofres de tamanhos maiores? E as próprias pessoas, e com o aumento da violência, começou a ter essa procura. Então, hoje, com o poder aquisitivo das pessoas que compra bolsas, relógios, sapatos, coisas volumosas, você não tem mais como dentro de casa guardar dentro de um cofre. Então, a gente blinda o closet. Então, uma porta blindada no closet serve para proteger todos esses bens e também serve de esconderijo. E com o aumento da violência, que as pessoas começaram a perceber que precisariam, talvez, ficar mais tempo nesse closet blindado, então a gente teve que começar a adaptar banheiro, teve que começar a adaptar comida, alimento, né? Quarto de guerra. Quarto do pânico, safe room. Então, foi aí que foi através da demanda também
que a gente começou a crescer e até fazer bunker subterrâneo. Quando eu conheci vocês, eu achava isso uma história de outro mundo. Porque, de fato, o máximo que a gente conhece em questão de segurança é ouvir falar de um carro blindado, ou saber de alguém que tem um carro blindado, cofre em casa. Mas depois passou a ser mais natural para mim. Mas eu entendo que as pessoas não conhecem esse universo ainda. E que traz além de uma comodidade, além de uma segurança, uma comodidade muito boa, né? Eu vi, inclusive, que você está atendendo alguns artistas até, né? Pessoas famosas. Então, as pessoas estão se expondo muito. Né? Nós estamos aqui, meros mortais, aqui de frente para as câmeras, mas as pessoas elas ganham o pão delas se expondo. E com a exposição, a insegurança vem de tabela. Então, como é que foi atender essas pessoas? Inclusive que você teve com o Neymar, né? No Santos. Me conta aí, como é que foi? Você se proteger, você se planejar, não é a questão de ter medo ou não, é sabedoria. E a partir do momento que a gente começou a se expor nas redes sociais também, a gente começou a acessar mais essas pessoas. Então, a gente já atendia muitas pessoas famosas ao longo desses anos, mas eu confesso que a partir do momento que a gente começou a se expor mais nas redes sociais, esse processo acelerou, ao ponto da gente chegar no Santos, na família Neymar, e atender alguns famosos hoje. É legal, é diferente, é bacana. E o que eu acho mais legal é que quando a gente está junto com essas pessoas, quando eu estou lá dentro da casa dessas pessoas, no quarto, conversando com elas, você descobre que são pessoas humildes e pessoas como nós. Então, conversar com o Neymar, por exemplo, o Neymar pai, a gente conversa hoje numa boa, assim. Eu até falo que ele é muito parecido com o meu avô, e aí a gente conversa como amigos. Então, troca mensagem. Tô até devendo uma visita lá para ele lá em Santos, que a gente combinou. E assim, é uma experiência legal atender essas pessoas, atender o Santos. A gente blindou o vestiário do Santos. Porque no vestiário é o momento onde todos os jogadores estão reunidos ao mesmo tempo. Ainda mais com o Neymar ali dentro, era o alvo mais fácil se os ladrões quisessem fazer alguma coisa. Então a gente colocou 2 portas blindadas para proteger aquele local. E como não se deslumbrar com toda essa ascensão e acesso? Olha, você tem que ter muita fé em Deus, controle emocional, estudar, porque senão realmente você acaba, né, princípios, valores, então senão o acesso ao artista, ao influencer, o acesso à fama, à riqueza é gostoso, é bom, mas realmente você tem que tomar cuidado. Tem que ter pé no chão, porque senão é muito fácil você se perder nesse caminho, sabe? O dinheiro ele é muito gostoso, ele é muito bom. O dinheiro compra acesso, compra conforto, mas tem que ter pé no chão e tem que saber que para tudo existe limite. E quais são os seus 3 princípios ou valores inegociáveis? Olha, honestidade. Puxa vida, aí você me pegou, hein? Os 3, não sei te dizer. Os 3. Não sei te dizer. Posso te ajudar? Pode. Vamos pensar então juntos 10 valores. Eu falo um, você fala outro. Que são extremamente importantes na minha vida. Por exemplo, a gente falou muito hoje, refletiu todos juntos à mesa, o quão é importante a gente pensar desde cedo sobre a saúde e planejar a longo prazo. Então, vou pontuar aqui saúde. Saúde como um valor inegociável. Sim. Você já disse o outro, qual? Família. Família. Deus. Honestidade. Você disse, né? Sim. Sabe, quando eu falo de honestidade,
Olha o que aconteceu com a gente agora vindo aqui para Ipatinga no primeiro voo. Estávamos na fila para embarcar, para a última fila antes do avião ali. E aí tinha 6 pessoas atrás de mim. 2 pessoas à frente, chegou um rapaz, e eu só olhando assim, ele foi lá e perguntou pro rapaz, aqui que é a fila da categoria 1? Aí ele falou, é. E eu só olhando, né? Eu falei, não acredito que esse cara vai furar a fila, porque ele não quer passar 6 pessoas aqui para trás e ficar aqui. No que andou, de fato ele entrou atrás desse rapaz que estava na minha frente. Eu fui lá e falei com ele, eu falei, você vai também para Belo Horizonte? Categoria 1? É. Ah, é ali atrás a fila ali. Ah, é porque eu tô perdido, desculpa. Eu falei, ah, tudo bem. Ele sabia que aquela era a fila. Mas você vê que como... Até a Suelen falou assim, por que você foi falar com o homem? Tudo. Eu falei, mas são essas pequenas coisas que isso me irrita sobre a honestidade. As pessoas, elas... por que tem que passar os outros para trás? As pessoas tropeçam em pequenas pedrinhas. É incrível. Sabe? Aí ele pegou e foi lá para trás. Que constrangimento, né? Que papelão. Então, são essas pequenas coisas que, para mim, que honestidade é inegociável. Eu acho que nós temos muitos valores positivos, né? Principalmente sendo cristãos, que a gente considera como fortes na nossa vida. Particularmente, eu penso que, para mim, o top 3 seria Deus, em primeiro lugar, pensando em ordem assim, de importância. Seria Deus. Em segundo lugar, seria família. E em terceiro lugar, seria saúde. E aí, fazendo um trabalho contrário, para poder chegar à conclusão de quais são esses 3 para mim, e aí talvez fica o exercício para você, pensa se tirar, o que perde sentido na sua vida. Então, eu sei o quanto você tem uma fé muito fervorosa. Então, eu imagino que fé, que Deus, enfim, que religião seja um valor inegociável seu. Família. Nem sempre a família está muito alinhada. Nem sempre está harmoniosa. Nem sempre o casamento está mil maravilhas. Mas você acredita, dentro dos seus princípios, que família, em ordem de importância, abaixo de Deus, ela deve ser colocada num posto acima das outras. Acima do pai, da mãe, dos amigos. Então, talvez ali a família, na questão de casamento e depois filhos, seria esse segundo valor. E, para mim, né, no caso, seria a saúde. Porque se também tirar a saúde, acabou, não sobrou nada. Sim. Então, depois faça esse exercício, assim, que eu acho que é muito importante para a gente reafirmar nossa crença de identidade. Teve uma vez que eu e a Sueli, a gente brigou feio por causa da empresa, e aí a gente decidiu se separar, né? E aí eu tava lá em casa pegando minhas coisas. Momento fofoca. E aí eu tava ali em um momento de oração, e aí... Chorando não. Eu tava ali rezando ali, e aí me veio assim na cabeça. Eu falei, não, mas peraí. Eu assinei um contrato com a Suelen perante a Deus, lá na igreja, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E aí agora aqui a gente está discutindo, a gente está na tristeza, estamos aqui brigando, e aí simples assim, rasga o contrato e vai embora? Mas não era na tristeza também? Então por que só quando está alegre, quando está feliz, aí o contrato vale? Na riqueza não vale. Na tristeza não vale. Aí liguei para ela e falei, olha, assinamos um contrato e vamos ter que honrar um contrato. Então vamos dar um jeito, vamos conversar e se acertar. Vou contar uma coisa para vocês dois, que são muito católicos. Eu vi um vídeo muito bonitinho esses dias na internet. Confesso que eu não sei até onde é verídico os fatos, mas se for verdade faz muito sentido. Um dos países que tem menos divórcio no mundo, parece que é a Bélgica, e foram investigados o porquê disso. A Bélgica é um país de base cristã, mas essencialmente católica, e o rito do casamento inclui um ato simbólico muito bonito. A gente aqui troca as alianças, né? O homem beija a noiva. Lá, antes disso tudo, eles colocam a mão no Santíssimo e juram perante o Santíssimo, porque você faz um voto perante a sociedade, a sua família, para com o seu cônjuge, mas antes de tudo você faz com Jesus. E você está firmando um voto de que se você quebrar esse voto, se você quebrar o casamento, você está quebrando o seu relacionamento com Cristo. Eu achei isso muito bonito, muito forte. Né? Se a gente trouxer isso de
para o seu casamento, para o meu, dentro da sua religião ou da minha, faz muito sentido, né? De fato, quando a gente não vive um relacionamento com base cristã, quando a gente não traz Cristo para dentro do nosso relacionamento, né, as coisas ficam muito mais difíceis. Sim. Você teve no Legendários, Sim. né? Isso foi uma experiência, acho que, muito bacana para vocês, mas pensando, inclusive, em questão de relacionamento. Você estava comentando que do acesso agora ao Neymar Pai, ele fez com você, né, o Legendários. Quero entender como é que foi, não só a experiência desse evento cristão, mas principalmente de poder compartilhar desse momento com pessoas famosas. Parece que teve lá Pablo Marçal, Caio Carneiro. Joel J. Me conta, como é que foi isso? Foi uma experiência incrível, foi em Orlando, nos Estados Unidos. Quando faltavam poucos dias para o Legendários, foi adiado porque passou uma tempestade lá, né? Um furacão, e teve que ser adiado. Passaram-se ali 3 meses, marcou nova data, quase correu o risco de ser adiado novamente porque ia ser a noite mais fria do ano. Mas deu tudo certo, fomos um perrengue chique a mais, né? E era essa noite mais fria. E foi especial porque estar com essas pessoas ali, na verdade, era todo mundo igual. O desafio era igual para todos. E aí, um dos caras que eu olhava assim era o Pablo Marçal. Eu falei, vamos ver se realmente ele é tudo isso que ele fala. E, de fato, ele realmente é o que ele fala. Ele teve controle emocional ali. Então, eu aprendi bastante com ele nos desafios que a gente teve. É incrível a forma que ele pensa. E ele estruturou ali o time, os desafios que a gente foi fazendo. Então, foi legal para se aproximar mais dessas pessoas. O Legendários realmente é um movimento bacana, um movimento legal que, para quem não conhece, passa a conhecer de Deus. Quem já conhece Deus tem novas experiências, um novo contato com Deus, enxergar Deus de uma forma diferente. Eu recomendo, eu indico todo homem fazer. Tem alguma coisa que você observou nessas pessoas que frequentaram, né, que foram junto de você, que você possa contar pra gente, assim, algo que não possa dar spoiler, né? Uhum. Alguma coisa assim, algum fato curioso? Olha, teve uma hora que a gente estava com o Thiago Brunet lá também, né? E aí ele acabou se exaltando, ele levantou lá e começou a brigar com o pessoal lá e, né, tava bravo, tal. Isso ele contando depois para nós, a gente viu, presenciou tudo isso, né? Ele se exaltou muito. E depois no ônibus, quando a gente estava indo embora, ele falou que nessa hora que ele se exaltou, e a hora que o clima ali esfriou, que um dos legendários chegou e falou assim, Thiago, me ensina essa técnica que você fez aí, né? Que você fez aí para tirar esse peso do peito aí. Liberar testosterona. Testosterona, o que foi que aconteceu? Tudo. Ele falou, não foi nada não, eu tava puto mesmo da vida, eu não tava mais aguentando, né? E aí foi que ele falou, só porque a gente está nas redes sociais, a gente é famoso, tudo, as pessoas acham que a gente é indestrutível, que a gente não tem nossos problemas também, né? E o Thiago, como ele falou, o Thiago Brunet, ele para a parte espiritual, ele é muito mais resistente do que o físico, né? Então ele sofreu um pouco lá. Então, e ali eu vi que você vê que são pessoas como a gente, né? Então, sem dúvidas, sem dúvidas. E que oportunidade, né? Maravilhosa, que Deus te presenteou. Ricardo, a gente falou um pouquinho sobre a empresa, eu queria voltar nessa pauta rapidamente, mas para entender o momento de vida que vocês estão vivendo, sei que vocês deram uma desacelerada, que vocês estão vivendo uma vida mais tranquila nesse momento, graças a Deus, sem perrengues chiques, sem fundo de fábrica, né, como sem apertando parafuso, como era no passado, né? Mas eu queria entender como esse processo da pandemia e essa diminuição da demanda do seu produto, extremamente nichado, como é que você tem visto o futuro disso? Enfim, quais são os desafios de agora para frente, sobre mão de obra, né, sobre esse processo? A empresa deu uma baixa com isso dos cofres, mas depois aumentou com os bunkers. Mas agora a gente decidiu dar essa desacelerada até para cuidar de nós mesmos, da nossa saúde. Então, o Brasil está passando um momento muito complicado, muito desafiador, aumento dos impostos. De fato, a mão de obra está escassa, mão de obra de qualidade, pessoas que querem, de fato, se desenvolver, estudar, está cada vez mais difícil.
E nós, para o nosso produto, a gente precisa de mão de obra. A inteligência artificial não vai nos ajudar muita coisa, porque é tanto para fabricar, quanto para entregar e quanto ir lá instalar os bunkers, as portas blindadas. Eu não tenho um robô, uma inteligência artificial que vai fazer isso para nós. E, de fato, quando eu comecei a me expor nas redes sociais, eu comecei a ter mais procura pelo meu produto. E tem muitas pessoas que elas mesmas estão construindo os próprios bunkers. E aí elas começaram a me perguntar de dicas de como fazer. O que fazer para pôr dentro do bunker? Como fazer o controle emocional quando estiver dentro do bunker? Porque você ter um bunker é maravilha. Hoje a Layara, se pudesse entrar no bunker dela, você ia estar feliz da vida. E daqui a 2 dias? E daqui a 3 dias dentro do bunker? Como é que a Layara vai estar? Daqui a uma semana, um mês, 6 meses? Como é que vai estar o seu emocional? Então as pessoas hoje me procuram muito para tirar essas dúvidas. E aí eu percebi que eu estava dando mais consultoria de como viver dentro dos bunkers e como construir os bunkers do que, de fato, entregando o próprio bunker. E amigo, tá aí o seu próximo negócio. Até porque muitas pessoas moram em prédios, moram em condomínios fechados e não tem como enterrar um bunker. Então compra a porta blindada, adapta um cômodo e faz do ambiente se tornar um refúgio ali para você de sobrevivência. Então, foi um dos motivos que a gente aceitou dessa desacelerada. Você vê que estou aqui, num podcast, né? Plena sexta-feira. Plena sexta-feira. Isso está nos dando mais tempo, mais liberdade de tempo e geográfico, né? Então, estou gostando dessa nova vida. O que é prosperidade para você? Prosperidade é a gente ter essa liberdade de tempo geográfico e financeiro. Isso para mim é prosperidade. Então, não é só você ter dinheiro, ter uma conta gorda, né, cheia de recursos financeiros que você pode comprar o que você quiser. Então, se você não tem Deus no coração, se você não tem os pilares, os princípios, os valores, então não adianta nada você ter uma empresa que te dá muitos frutos financeiros, mas você não pode estar numa sexta-feira, num podcast em Ipatinga, em Minas Gerais, né? Então, para mim, isso é ser próspero. Ter uma pessoa bacana, casar com uma pessoa legal, ter amigos. Eu penso que a prosperidade ela é muito relativa para cada um. Tem gente que pensa muito relacionado ao financeiro ou ao aspecto emocional. Mas eu entendo hoje, e eu não entendia isso há 2 anos, 4 anos atrás, na verdade, é que se a sua roda da vida não estiver, não precisa estar 100% todos os aspectos, mas se tiver 6, que todas estejam 6, porque só gira se tiver um equilíbrio. Eu uso esse exemplo sempre com os meus pacientes no consultório, para questões de doença, de patologias, mas principalmente também nos aspectos emocionais. E é bem o que você disse. Às vezes você está ali fiel na igreja, na religião, fazendo caridade, mas dentro de casa você não ajuda o seu cônjuge. Ou você lê a Bíblia todos os dias, mas está com a cabeça, com as emoções tão confusas, não faz terapia, é deprimido, não faz uma atividade física, então está com a conta cheia ali de dinheiro, mas aí está brigado com a família. Então, todos os aspectos têm que estar harmoniosos, né? Tem que estar crescendo junto. Eu penso que prosperidade é isso, é você crescer e balancear cada aspecto da sua vida na mesma proporção. Porque senão tem uma divergência. É isso aí. E eu acho que nós estamos já caminhando para o fim, mas eu queria entender hoje, nessa nova fase de vida, já maduro, você disse que há uns anos atrás você começou a se inspirar em algumas pessoas, a ler, a estudar. E de agora para frente, quais serão as suas referências? Quem que é o seu grande mentor hoje? Olha, não tem um grande mentor, eu tenho alguns. Depende da roda da vida, qual é o setor que eu quero desenvolver. Mas o principal é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Com ele eu aprendo muito, né? Agora tem uma forma gostosa também de aprender. Na verdade já tinha antes, mas agora que eu e minha esposa estamos conseguindo fazer, que é assistir o The Chosen. A gente está aprendendo muito ali, né, com ele. E uma das coisas que eu gosto de Jesus Cristo é que quando ele escolheu os 12 apóstolos dele, né? Como que foi que ele escolheu os 12? E o porquê que ele escolheu? Por que ele precisou ter pessoas ao redor dele, né?
Ele escolheu entre os 30 e os 33 anos de idade. E o porquê aos 30? Porque na época existia uma lei que para você ser mestre, você tinha que ser a partir dos 30 anos. E antes dos 30 anos, Jesus estudou muito. Ou seja, Jesus respeitou o processo, respeitou as regras, respeitou as leis. Se Jesus Cristo fez isso, minha filha, por que nós não vamos fazer? Então tem muito ali que dá para a gente aprender. Uma pessoa atual que eu gosto muito é o Cristiano Ronaldo. O cara tem 40 anos, fez um exame essa semana aí para descobrir Idade fisiológica? a idade fisiológica dele. Ele tem uma idade de 29 anos, 11 anos antes da idade dele. Altíssima performance. Né? Então, e você acha que ele está trabalhando até hoje para quê? Para ganhar dinheiro? Você acha que ele precisa de mais dinheiro? E ele falou que vai jogar até os 50. Então, ele é uma referência para mim de disciplina. Outro que eu gosto muito é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, para mim, é um dos caras mais completos hoje. Fala de fé, fala de prosperidade, fala de família, né? Então, eu aprendo muito com ele, com o Joel J para performance, com o Lair Ribeiro para saúde, né? Com o Frei Gilson, o Padre Ailton, da Fraternidade São João Paulo II para fé. Então, cada um representa uma parte, uma parcela do que eu quero me desenvolver, né? Do que eu quero que a minha roda da vida esteja cada vez mais gorda, mais cheia. Vamos aproveitar e fazer um convite para as pessoas sobre o acampamento? Sim, vamos. Conta aí do acampamento. Lá na Igreja Católica, existe o acampamento. Tem acampamento para crianças, para jovens, para casais e para sênior. Eu e a Suelen, nós somos servos de um acampamento para sênior e são os 5 melhores dias da sua vida. Você se permite ir lá passar 5 dias, a gente não pode contar o que acontece lá, mas lá você vai descobrir o que é o amor de Deus. É maravilhoso, só vai. O resto deixa com a gente. É maravilhoso. Eu fui coagida aí, né? Fui pela amizade, pela promessa de que seria maravilhoso. Quis matá-los no segundo dia. Odiei o primeiro, mas aos poucos você vai sendo quebrantado, desafiado, não só espiritualmente, mas fisicamente. E transcendeu muitos significados para mim aquele acampamento. Primeiro, porque vocês professam uma fé parecida da minha, mas uma religião completamente diferente, do qual eu já pertenci, mas que eu abandonei há algum tempo e me causava um certo constrangimento, uma dificuldade de estar ali 6 horas da manhã escutando uma missa. E aí aquela mesma indecisão, aquele mesmo conflito que você viveu na época da sua conversão, eu vivi em alguns momentos do acampamento. Eu acho que a Suelen até presenciou um deles, que eu fiquei sozinha dentro do galpão, assim, eu não sabia se eu orava, se eu conversava com algum líder dali de dentro. Eu pedi em algum momento para conversar com um padre, ninguém entendeu nada. Eles falaram assim, você quer confessar? Eu não, quero conversar com o padre, porque eu vou conversar com quem? Eu tenho que perguntar, explicar o que eu estou sentindo. Eu não sabia se eu tinha que ajoelhar na hora que todo mundo ajoelhava, se eu tinha que encostar a mão no Santíssimo, ao mesmo tempo eu sentia que eu estava fazendo errado, porque eu não acredito. Então, foi um misto de emoções. E, ao final, eu já estava ajoelhando, eu já estava encostando a mão no Santíssimo, eu já estava achando lindo as pessoas. Eu consegui admirar a fé do outro, apesar de não ser a minha fé. E isso me quebrou. Isso me quebrou porque isso mostra que a gente não vale nada. Que o nosso orgulho, às vezes, ele é maior do que muitas coisas, que não tem religião certa, né? Que basicamente precisa haver respeito entre todas as partes, e que o bonito mesmo é servir. Né? O bonito mesmo é você estar lá e viver as emoções daquele acampamento, retiro, legendários, o que quer que seja. É você se despir do seu orgulho, da sua vaidade e se entregar de corpo e alma para Cristo. Né? E eu acho que todos nós, quando fazemos o acampamento, a gente passa por essa experiência. Novos então, ambientes, novas indico ações, para vocês. Novos resultados. Né? E não precisa ser católico, pode ser qualquer religião será muito bem-vinda. E realmente o servir é muito gostoso, ajudar o próximo é muito gostoso e ver a transformação das pessoas é maravilhoso. E de fato, você não gostou do primeiro dia e isso não é da Layara. Praticamente todos. Eu fui assim também, não gostei do primeiro, mais ou menos do segundo, fui passar a gostar a partir do terceiro. Né? Porque tira a gente da nossa zona de conforto, da forma que a gente pensa, das nossas crenças. Então,
lá você descobre, de fato, o que é o amor de Deus. Então, é maravilhoso. Uma coisa que eu acho importante eu comentar, eu não sei se eu disse isso a vocês pessoalmente, mas além de toda essa parte da gente se sentir amado por Deus, pelas pessoas, da gente amar o próximo também, eu tive muitas fichas caíram para mim. E eu entendo hoje que você precisa viver, experimentar eventos. Desde um método CIS, um processo de coach, seja um retiro espiritual, mas você precisa estar sempre se alimentando dessas experiências para reabastecer a energia. E quando você está em casa refletindo, orando a Bíblia ou lendo um livro, muitas vezes você tem o discernimento sobre algo da sua vida ou sobre a vida do outro, do que você se relaciona, mas eu nunca tive fichas caindo tão fortes quanto ali. Porque eu acho que é criado para isso, né? É para te levar a refletir sobre isso. E aí acontecia uma dinâmica, eu pensava, caramba, nunca pensei nisso. E aí, do mesmo jeito que eu fazia naquela dinâmica, do mesmo jeito que eu faço lá fora na minha vida. E aí foi muito confronto. É um mix de emoções, né? Eu imagino que o legendário se sente assim também, né? Sim, é isso. Para revelar o seu caráter, seus princípios, né? Então, é muito gostoso esses desafios, né? Como você falou, o método CIS, tem o Protagon também, do Wendel Carvalho, tem vários desses eventos que faz te ajudar a te autoconhecer, né? Trabalhar suas emoções. E é importante essa jornada, esse processo, esse somatório de experiências, porque a gente vive momentos diferentes da vida. A gente já falou aqui um pouco da sua infância, um pouco da sua vida de juventude, casamento, agora numa vida mais estabilizada. Então, você passou por diversas fases de emoções, por diversas fases intelectuais. Você experimentou vários processos e assim é com todo ser humano, né? Eu, por exemplo, há 4 anos e meio atrás, eu fiz um método CIS e foi foi o evento ideal para a hora errada da minha vida. Eu não só não absorvi conteúdo, eu esqueci muita coisa, eu não consegui praticar e assim, não mudou nada. Então, era tudo que eu precisava, mas eu não estava preparada emocionalmente para receber aquilo. E aí, se eu não tivesse revivido isso há algumas semanas atrás, olha o quanto que eu ia perder, né? O quanto de ganho, de crescimento, em todas as áreas da vida eu ia perder, eu nunca ia deixar de acessar. E aí, sair desse evento, vai fazer mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, já comprei o próximo. Agora, em junho, eu já vou fazer o CIS Revolution. E quero continuar agora sempre... Porque é o que você falou, se a gente se perder nesse processo, nesse último ano, o que a gente investiu em mentorias, né? Mentorias, livros, cursos, né? Mas eu acho que é o dinheiro mais bem investido. Quando a gente investe em nós mesmos, sem dúvida nenhuma. Eu já passei por 3 câncer na minha vida. 3 melanomas e um deles metástase. Como que pode passar por isso e ainda com a empresa, e a gente estava construindo a fábrica nova quando eu tive a metástase. Todo mundo sabe que vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Ninguém quer morrer, mas a gente sabe que nós temos um limite aqui na Terra. Mas parece que quando você escuta a palavra, você está com câncer, você tem um tumor. Parece que esse tempo ele vai retardar, parece que ele vai ser mais rápido, parece que você não vai conseguir chegar até o fim, até onde você gostaria de chegar com a idade. E isso faz te desestrutura emocionalmente, é impressionante. Então, são esses cursos, são esses trabalhos, é a fé. Quando você tem tudo isso em conjunto, é menos dolorido, é mais fácil você passar por esse processo. Então, é por isso que eu gosto muito de estar estudando, de estar aqui com você, aqui no podcast, novos ambientes, novas ações, novos resultados. E, inclusive, essa semana, quarta agora, eu fui buscar o meu resultado de exame, que eu operei faz 4 anos e a cada 6 meses eu pego o resultado do exame. Eu estava nervoso também, a mão estava suando, o médico demorou 14 minutos para me chamar. Eu falei, por que ele está demorando na sala? Já passou meu tempo, ele já tinha visto que eu estava ali, o que está acontecendo? A cabeça assim, sabe, pirando ali.
Aí lembrei da Suelen, eu falei, acho que tem que rezar. Né? Aí comecei a rezar, foi acalmando o coração e fui. A vontade não era de ir no médico, porque para não correr o risco de pegar um resultado, um diagnóstico ruim. Mas é necessário, tem que ir. E se vier outro diagnóstico ruim, tem tratamento? Tem solução? Então tá tudo certo, não precisa se preocupar. E é isso. O que você acha que... Agora é uma pergunta muito pessoal e talvez você não tenha resposta, né? Mas você pense aí com carinho. Você passou por várias pequenas cirurgias, além das principais cirurgias do câncer. Porque a cada pinta nova que nasce, você retira para biópsia. Sim. E eu me lembro de te ouvir dizendo assim, mas por quê? Por que comigo? O que você acha que Deus está te ensinando nesse processo? Olha, no começo eu achava que era para eu me aproximar dele. Agora que eu já sou próximo, eu pergunto ainda para ele, sabe? Eu falei, e aí Deus, o que você quer, né? Pô, já somos chegados já ali, né? O que você quer ainda me mostrar com isso? Eu confesso para você que eu não sei. Ao todo já foram 19 cirurgias que eu fiz, desde as micro até as maiores, né? O porquê comigo? Sinceramente, eu não sei te dizer. Hoje, o que eu posso dizer é que eu me atento mais à minha saúde. Por eu ter esse histórico de câncer e por eu talvez não conseguir chegar mais na idade que eu gostaria até o final ali, aos 100 anos, por exemplo, eu preciso ter cuidados extras com a minha saúde. Então hoje, quando você me convidou para ir na academia, eu fui. Para mim não é difícil. Hoje almoçamos, tinha salada, eu comi. Né? Hoje eu procuro ter uma qualidade de vida melhor, eu como melhor, eu faço mais exercícios. Então eu aprendi na dor que eu preciso cuidar mais de mim também. E através disso, a gente acaba comentando com as pessoas que estão em volta da gente, até com as redes sociais, e a gente acaba influenciando as pessoas também, através dos nossos hábitos. Né? Então, hoje levamos um amigo, né? O Lucas também para a academia, levamos a Suelen para a academia. Então, a gente vai contagiando as pessoas. Mas se não fosse o câncer, eu não sei se eu teria esse estilo de vida que eu tenho hoje. Né? É claro que eu aprendo muito com a minha esposa, a Suelen. É ela que é a louca dos fitoterápicos, é a louca de tudo da saúde, mas ela, no fim, está certo. A gente aqui, a gente tem que... O jogo é postergar a morte, né? A gente tem que tentar viver o máximo possível aqui na Terra. O livro que eu estou lendo agora é A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. E por que eu estou lendo esse livro agora? Pelo meu histórico que eu já tive de câncer. Eu já podia ter lido ele antes, mas não estava ali no time, não estava no momento. Mas agora que eu estou focado mais na minha saúde, né, na nossa vida pessoal, então chegou o momento de ler esse livro. E eu estou adorando. Está ensinando como, e uma das doenças é o câncer, que é chamado de morte lenta. É o que muitas pessoas, infelizmente, vão ter. Então, como evitar? Ou como tentar postergar o máximo possível de ter uma doença dessa? Eu preciso ter esse cuidado. Então, segundo a sua visão, o ensinamento seria dar mais valor a si, a sua saúde, e influenciar as pessoas positivamente nesse sentido. Dar mais valor ao tempo? Sim. Seria isso? Exatamente. Então, eu vou te fazer 2 perguntas. E a gente está agora, de fato, caminhando para o final. Pode respirar profundo aí, tranquilo. Toda essa situação sua, oncológica, poderia ter sido pior? O desfecho poderia ter sido pior? Eu acho que sim. Eu não sei sinceramente se a morte seria o pior ou não, porque aí morreu. Mas hoje eu tenho algumas limitações no meu corpo. Tive que tirar um pedaço do intestino grosso. Então, fiquei com algumas sequelas no movimento do braço, mas com certeza podia ter sido pior. Pronto. Poderia ter sido pior. Chegou a essa conclusão. Então, vamos para a próxima pergunta. De que maneira essa experiência que você viveu e que você vive pode ajudar alguém? Olha, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é: por mais que você esteja com medo de ir no médico, por mais que você esteja com medo de buscar fazer um exame preventivo, com medo de descobrir alguma coisa, faça.
Porque um dos exames que eu faço hoje se chama dermatoscopia. Eu tiro foto de todas as pintas que eu tenho no corpo. Então, hoje, antigamente que não tinha esse exame, quem tinha melanoma era obrigado a retirar todas as pintas do corpo. E se nascesse alguma, tinha que tirar também. Hoje, com esse exame, a cada 6 meses eu faço, ele compara com a primeira pinta que eu tirei foto há 15 anos atrás. Se ela modificou, tira. Se não modificou, segue a vida. Então, a prevenção é sempre a melhor escolha. Eu falava isso tanto na empresa quanto eu falo para o pessoal de saúde. Então, não é brincadeira. A gente não está imune a acontecer nada de doença para ninguém, independente da sua situação financeira, em que lugar que você vive no mundo. Mas se você puder pegar no começo, tem mais recursos e mais chances de dar certo, de sobreviver e de eliminar logo o mal. Esse foi um dos piores momentos da sua vida, um dos mais traumáticos? Ah, sem dúvida. Aí você não vai gostar do que eu vou te falar. Esse é o seu propósito. Você não queria falar sobre propósito? Se foi um dos piores eventos da sua vida, se poderia ter sido pior, e não foi. E se você, de alguma maneira, consegue ajudar as pessoas, você acabou de dizer, influenciar as pessoas positivamente, esse é seu propósito. Não é fácil, sabe? É tipo, toda vez que você vai no médico e... Porque eu já passei algumas vezes que o médico olhou pra mim e falou assim, você tá com câncer, é um tumor. Cara, não é fácil. E aí, quando você volta no médico para fazer os exames de rotina, é o mesmo sentimento, o mesmo medo dele falar isso de novo. E então, sem dúvida, assim, foi a experiência, acho que mais terrível, assim, chocante que eu já tive que fazer. Principalmente o da metástase, quando eu tive que tirar uma parte do intestino grosso. Era uma cirurgia muito desafiadora. E o pior, foi na época da pandemia. Eu era do grupo de risco. Eu não podia pegar Covid. E eu peguei. E foi bem agressivo. Eu perdi o olfato, o paladar, né? Então, falei, agora lascou, né? Passou, peguei Covid pela segunda vez. Passou um tempo, peguei a terceira. E agora está aqui na minha frente, saudável, né? Esse príncipe loiro dos olhos azuis, próspero, entendeu? Daqui a uns dias aposentado, cheio de saúde para poder subir muitas escadas, ir na academia, levar digníssima para a academia. É só dar graças a Deus. Isso aí. É só declarar a vitória e influenciar as pessoas positivamente através dos seus relatos, né? O que o Ricardo, de 19 anos, aquele que trabalhava com informática, gostaria de ouvir do Ricardo de agora? Eu falaria 2 coisas. Primeiro, vá logo para a igreja, conheça Deus, conheça o amor de Deus. Legal. Sem dúvida. E estude o mais rápido possível. Livros, na época não tinha podcast, mas cursos, mentorias, sem dúvida o autoconhecimento. Você conhecer a si próprio, gerir suas emoções, ter controle emocional. Sem dúvida, isso em curto caminho te salva e te deixa muito mais forte, te deixa uma pessoa muito mais próspera, te deixa uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre. Sem dúvida, é o caminho. Deus e os estudos. E esse é o seu recado final? Sim. Ricardo, tá vendo que coisa mais deliciosa e maravilhosa que foi? Olha o quanto que você me ensinou, o quanto que você me agregou aqui hoje. Para mim foi muito tranquilo. Eu espero que para você não tenha sido assim. Sim. Tão desafiador quanto estava na sua cabeça. Eu queria te dizer que isso aqui é só o começo. Pode ir tranquilo no próximo, que você está mais do que preparado. Você pode dar aula disso. Você tem conteúdo. Você fala muito melhor do que muita gente aí que os players do mercado, tá? Você tem um potencial tremendo, talvez muito maior do que para fazer bunkers, né? Só falta você assumir agora o seu real propósito. Você vai brigar comigo depois. Foi um grande prazer te receber. Queria te agradecer mais uma vez. Dizer que amo a sua vida, amo a amizade de vocês.
A gente está fazendo agora quase 1 ano de amizade e parece que tem muito mais tempo, né? E há amigos mais chegados que um irmão e vocês, para mim, têm alto valor, têm alto preço, tá? Obrigada mesmo e estou muito feliz. Obrigado você, e só foi possível eu estar aqui à vontade também, porque você é uma excelente profissional, soube conduzir isso aqui de uma forma excelente. E obrigado pelo convite, ter me recebido. Muito tá bem. Bom? Até a próxima. Legal demais. Opa, quase que destrói aqui o cenário. Desculpa, Lombardi. E é isso, pessoal. Muito feliz da gente ter voltado na realização desse sonho que é esse podcast. Conto com vocês, compartilhem, curtam, encaminhem para os amigos, dê vários plays e, se Deus quiser, em breve voltaremos com mais um convidado nesse mesmo cenário, com este mesmo maravilhoso videomaker e apresentador não, editor, e com a sua host, Layara de Assis. Um beijo.